Ô, Botinho, só para concluir aqui, eu quero falar uma coisa rapidamente para não esquecer. Eu acho que o Henrique foi fantástico, cara, de tudo que ele falou aqui, e principalmente ele falar agora aqui a questão do Rio de Janeiro, da força de trabalho. Sabe, Henrique? E no programa desse aqui do canal da Voz Trabalhadora, o que você falou, da importância dos trabalhadores, né, para o desenvolvimento, da questão da luta de classes, sabe? Isso é fantástico que você falou num programa que é a Voz Trabalhadora. Então, quer dizer, para nós criarmos consciência da força que nós temos. A nossa força é essa. É a única que nós temos. Então o Henrique foi muito feliz, como sempre. Henrique é um cara fantástico. Eu tenho admiração por ele. Antes de conhecê-lo, já admirava ele. E depois de conhecê-lo, mais ainda. Sabe? Tenho admiração e respeito por ele. Eu não comento porque costumo dizer o seguinte: deixa ele falar que pode ser que os desinformados acreditem. Né? Não, você que falou. Foi você que falou. Não foi? Celso, não foi ele que falou. Foi uma fala perfeita. Se a classe dos trabalhadores não descerem o morro, Copacabana não funciona. Olha o que o Henrique está falando. Olha a transformação que é isso, a importância que é isso dentro de um processo de luta de classe. Mas é impressionante isso, viu, Fernando? Porque eu percebi isso agora, inclusive, no giro pela Europa lá. Os restaurantes que os caras tiraram os imigrantes estão quebrando. Sim. Por quê? Porque o cara simpático, o cara, né, que atendia bem os clientes, é o imigrante latino-americano, o imigrante da América Central, o outro. Aí vem aquele espanhol, meio cateto, né, que não tem nenhuma... Ele chega e diz, o que eu te pongo, meio grosso, assim, com que a própria língua. O pessoal vai embora. E os holandeses, outros imigrantes, aquilo impactou tanto que eles estão indo para lá e colocando os restaurantes deles, as imobiliárias deles. Por quê? Porque tiraram quem faz a coisa acontecer. Se você tirar, tudo é feito pelo pobre, cara. Eu vejo, inclusive, aqui no Rio, rodando, todas as coisas mais bonitas dos locais foi a mão de obra escrava que construiu, desde as catedrais, esses monumentos e tal. Mas, só porque o tempo vai longe, eu concordo plenamente com o que o Folema falou sobre as eleições e acho que esse segundo mandato, seria o quarto mandato do Lula, é o momento agora não só da gente ganhar a eleição, mas da gente avançar, e aí eu acho que o Lula vai ter condições de reforma política, isso, retomar a questão do valor do trabalho, que eu acho que agora, no que ele anunciou no final do ano, né, da redução do 6 por 1 para 5 por 2, e questão da reforma agrária. Gente, essa queda no preço dos alimentos, ninguém está falando. O que é isso? É a agricultura familiar. É o incentivo à agricultura familiar. Nós tivemos praticamente uma deflação nos alimentos. Reforma agrária talvez seja a questão mais importante para o Brasil hoje em dia, né? Claro. Mais do que até a taxa de juros e aí, Portinho, companheiro, que a gente está vivendo, né? Os que nos acompanham aqui, não tem mais que ter vergonha em falar em estatização, tem que começar a falar em estatização de banco. Aí sim. A gente tem medo de falar. A Globo não deixa, a Globo vai deixar. Patrocínio no banco. Estão lá os paulistas no escuro e sem água, com as privatizações. Aqui no Rio também, agora com esse caloraço, o povo aí da Zona Norte, né, privatizaram. A água do Rio não quer nem saber, cara. E isso quando não faltar o gás. E a luz, porque a light está pendurada. Então, tem que
voltar a falar a verdade. As questões, os serviços essenciais têm que estar na mão do Estado, inclusive os bancos. Acho que uma das questões que justifica o avanço da China é o sistema financeiro estatal. Sim, perfeito. E a gente tem medo. A gente tem medo. Medo depois do Vorcaro e todas essas coisas. Desculpe, Henrique, a gargalhada, mas você tocou no ponto mais importante e o ponto que eles estão se matando agora nesse instante. É os que estão lutando contra os entrantes. Então, eles estão se matando. Né? Se matando. Exatamente. Espero que eles se acabem mesmo. Né? Mas... É faca no presídio, como diz um amigo meu. Joga faca no presídio. Opa! Barra pesada. Barra muito pesada. Olha aqui, ó, o camarada Luiz Santos, nosso grande telespectador, está sempre conosco aqui, ó, botou que o Guilherme Estrela é um ícone na Petrobras, orgulho dos petroleiros do Brasil, orgulho do povo brasileiro inteiro, né? O Guilherme Estrela. Guilherme Estrela, eu e o Celso fizemos uma live aqui, o Folena e Zolato, que foi uma live sensacional, falando da questão lá da margem equatorial. Uhum. E era o Guilherme Estrela, o professor biólogo Luiz Padula, que é o mais conhecido como biólogo socialista, e o camarada lá da Petrobras da Bahia, o Jailton, o grande petroleiro aí. E nós não conseguimos não conseguimos que o professor Guilherme Estrela entrasse na live, deu um problema na conexão dele, e aí a gente não conseguiu. Seria a estreia do professor Guilherme Estrela, mas nós vamos fazer um outro dia com ele. Vou dar uma dica, Pontinho. Seguinte, é que a gente acaba falando do Estrela muito como geólogo e como o que grande papel dele na Petrobras. Mas o Estrela é muito mais do que o geólogo e muito mais do que foi um excepcional servidor público na Petrobras. Ele domina muitas áreas, tem um conhecimento muito grande, muito expandido. Eu entendo, sabe, o Pisolato, sinceramente, se a gente tivesse no nosso governo condições e mais seria o melhor ministro das energias. Não é isso não. Eu considero que há alguns homens que poderiam servir de conselheiro ao presidente Lula. Porque são homens que não estão disputando mais nada. Estrela não precisa disputar mais nada, não precisa ser ministro. É um homem maduro, já consagrado, respeitado. Então, vejo o Pisolato, o Olímpio Alves dos Santos, pessoas que eu conheço, que eu sei que são maduras. Estrela, como eu já falei, são homens capacitados, homens já vencedores e com o coração ainda cheio de chama para lutar por um Brasil melhor como o Lula. Como o presidente Lula. E o presidente Lula é a maior liderança nossa. Mas se cercar desses homens, sabe, quem ganharia seríamos nós. Então, eu acho que você deveria convidá-lo, vocês, para conversar com o Estrela sobre o Brasil, sabe? Isso. A visão deles de Brasil, o projeto deles de Brasil, o que você pensa para o teu próximo mandato do Lula, e além da questão do hidrocarboneto. Hidrocarboneto a gente nem precisa falar mais nada, a gente já sabe. Então, sim, o que ele pensa de Brasil? Isso que o Pisolato falou. O Pisolato conhece muito de sistema financeiro. Hoje, Pisolato, olha que coisa interessante. Estava conversando em casa, fiquei pensando assim, conversando. Olha o que o Lula fez. O Lula colocou um sindicalista para presidir o Banco do Brasil. Pisolato. Entendeu? Que é o cara que conhece, está ali. Por isso foi tão combatido. Por isso que sofreu. Porque uma pessoa que conhece o sistema não quer um cara como ele. Então, mas é um homem que precisa estar conosco num processo de transformação do Brasil, para um Brasil melhor, Brasil mais justo. O presidente Lula, independentemente do que ele pense, que as críticas que fazem ao Lula, fazem muita crítica devido ao Lula, meu modo de ver. Mas eu sempre tenho uma convicção do presidente Lula. Primeiro, que o presidente Lula não vai trair a classe trabalhadora brasileira. Sem chance. Segundo, que o presidente Lula é um homem comprometido com a soberania e com o desenvolvimento. Eu fico vendo, toda vez que eu vejo o Lula, dá vontade de chorar. Sabe? A dedicação dele, o amor dele, é uma coisa fora do normal, porque ele não precisava ser candidato em 2022.
Ele foi candidato para nós, para o Brasil. Ele podia estar com a esposa dele passeando, ganhando o dinheiro dele, porque todo mundo quer ter uma palestra do Lula, ouvir ele cobrar o dinheiro dele para poder sobreviver. Pô. Ele é um trabalhador. Então, veja, podia estar viajando pelo mundo, mas se dedicou a entrar no Brasil para resolver o Brasil. Então, sabe, a gente tem que ter esperança sempre, mobilização, sabe, e temos bons exemplos, Portinho. Sabe, Maurício, a gente tem Celso Isolato, que está nos acompanhando. Nós temos homens maduros, como citei aqui alguns. Na verdade, eu acho que o Lula tem lá o conselhão. Eu acho que ele tinha que ter um outro conselho, sabe? Esse conselhão, ele é muito, não é burocrático, mas ele é muito institucionalizado. Mas ele tinha que ter um conselho mesmo de pessoas com ele para ajudar, sabe? Ele de repente, sabe, poder dar uma dica para ele, trocar umas ideias com ele, se cercar dessas pessoas para a gente fazer uma grande transformação nesse Brasil. E o Henrique está nesse quadro aí, junto com o Estila, que está assistindo a gente aqui. Felicidade é a nossa, temos quadro como esses dois aí. Limoncello, olha, eu posso ser o fornecedor de limoncello. Opa! Isso não me garanto. Né? Perfeito. Aliás, tenho que mandar os limoncello. Mandei para Curitiba outro dia. Tem que mandar uns aí para o Rio Grande do Sul, né? Opa, estamos esperando aqui, ó. O Celso e para o Portinho, aí para o Maurício. Para São Paulo é mais fácil. Eu deixei a última vez lá com o pessoal do Barão, com o Miro lá do Barão do Itararé.